Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um novo Serrato Responde. Então, basicamente, a ideia aí do quadro é ir respondendo as diversas perguntas, né, as dúvidas que todos os inscritos no canal vão mandando nos diversos vídeos postados. Então, se você tem alguma dúvida relacionada, já pode deixar no comentário aqui, que num próximo vídeo aí eu respondo. Então, vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta que temos aqui é da Suzy Job. Oi, Serrato, as moedas falsas têm valor na numismática? Eu encontrei uma moeda de R$ 1 reverso invertido de 2012, mas não tenho certeza que se ela é falsa. Então vamos lá, moedas falsas do período, né, que foram feitas para circular, para enganar o erário público, independente do período, né, se é uma moeda atual do real ou até uma moeda mais antiga, elas entram numa coleção sim, né, elas foram feitas para circular, para tentar enganar as pessoas, diferente das moedas falsificadas, né, que são moedas feitas hoje em dia para simular moedas mais antigas, que são raras. Tem um vídeo no canal só sobre isso, né, só sobre a diferença entre moedas falsas e falsificadas e as formas mais comuns de moedas falsas. Recomendo. Então, uma coleção de moedas falsas do período faz sentido sim, tem interesse numismático nisso. Inclusive, você pode até conferir aqui no canal, eu mesmo tenho várias pecinhas falsas do período que eu acho bem interessante. Para você ter certeza se essa tua moeda do real é falsa ou não, de início, conferir diâmetro e peso, né, e bater com o diâmetro e peso oficial. Normalmente as moedas falsas não possuem peso e diâmetro certinho, correto, certo? Então isso é algo a ser visto. E depois passar uma boa lupa nela para ver alguma deformação em letras, o tamanho do número 1, né, dos números da data, esses pequenos detalhes, ver se algo foge gritantemente do padrão. Dificilmente uma falsificação será perfeita e terá a mesma qualidade de uma moeda verdadeira. Outra pergunta que temos aqui é do Reginaldo Xavier. Olá, Edgar. Para entender melhor, numa moeda que teve a tiragem de 9 milhões de peças, quantas dentre elas têm a possibilidade de terem um reverso invertido? Então, pergunta interessante. Essa pergunta faz sentido não somente para peças com reverso invertido, mas a sorte de erros possíveis, como um reverso inclinado, uma dupla batida. Então, independente do erro que a moeda possui, você não tem como saber por exato a quantidade de peças dentro desses 9 milhões que possuem esse erro. Então, sempre se leva em conta que está incluso, né? O único jeito de você tentar aferir, né, medir essa raridade, né, desse erro, vai ser pela quantidade de peças que vão aparecendo no mercado, né? Porque o Banco Central, por exemplo, não vai ter um controle exato de quantas saíram com esse erro, certo? Outra pergunta que temos aqui é do Gerson Branco de Oliveira. Ele pergunta sobre a maneira correta de girar as moedas para você observar o reverso de medalha ou o reverso de moeda. Bom, a pergunta dele faz referência aí a um vídeo que eu publiquei há pouco aí, falando sobre os principais erros, aí, os erros mais comuns que aparecem nas moedas do real. E para fazer essa demonstração, eu mostrei a ideia do reverso de moeda e de medalha girando a pecinha da mesma forma. Entretanto, aí, do ponto de vista das ciências numismáticas, né, a forma correta de fazer que é o reverso de medalha, quando a gente segura a pecinha dessa forma, nós temos que girar ela no eixo dessa forma, enquanto no reverso de medalha a gente deve girar ela com o eixo dessa forma, certo? Para que sempre de acordo com a forma que você vire, né, você tenha aí a face da moeda voltada para você da maneira correta. Então, só para dar o exemplo, aqui temos uma medalha, né, dos 25 anos da Sociedade Numismática Paranaense, que a gente gira dessa forma e as gravuras continuam de forma correta para o observador. Então, é um reverso de medalha. Já como exemplo aí do reverso de moeda, a gente tem uma pecinha de R$1 de 2012 da entrega da bandeira olímpica. Então, quando a gente gira nesse eixo aqui, ela continua de forma correta aí para quem está observando, sendo esse então o reverso de moeda e a forma correta aí de girar ela. Então, no caso, eu mostrei da mesma forma somente por uma questão didática. Tecnicamente, eu deveria ter mostrado dessa forma, mas se eu pego as duas moedas, giro e sempre vai aparecer ela de forma correta para quem está vendo, fica mais complicado aí de você explicar. Então, foi só um recurso didático. A forma correta de fazer, vamos dizer assim, a observação correta da moeda, né, é girando elas
o eixo da forma que foi apresentado. Outra pergunta que temos aqui é do Zildeno Lins. Ele fala que tem uma pecinha de 960 réis do Rio de Janeiro, de 1813, com um furo. E gostaria de saber o quanto isso desvaloriza a peça aí, porque ele está pensando em vender. Bom, moedas furadas aí são relativamente comuns, por vários motivos se furava, né? Para usar como um penduricalho, um adorno em si mesmo, ou é relacionado aí à cultura gaúcha, né? O que a gente chama da guaiaca, né? Que eles pegavam celas e todos os adereços utilizados aí no dia a dia e colocavam moedas para enfeitar. Bom, seja como for, uma peça furada com toda certeza vai ter aí o seu valor diminuído. Isso não resta dúvidas. Um furo tampado, mesma coisa, não faz muita diferença ele estar aberto ou tampado. É claro que um furo tampado e bem tampado te facilita vender a peça, mas isso não vai aí melhorar o valor de venda dela. Não vai existir um consenso ou uma conta que possa ser feita para dizer, ó, uma moeda que valia R$100, a partir de ter levado esse furo, ela passa aí a valer R$50, por exemplo. Não existe uma conta parecida que se possa fazer. Mas seja como for, uma reflexão que talvez possa ajudar aí você a encontrar um valor adequado a essa peça, ver, por exemplo, quando a peça é sem data. Independente de estar em bom estado de conservação, mas quando a data não está visível, né, normalmente as pessoas falam, então tem que se vender pelo valor de BC. Né? Talvez algum raciocínio nesse sentido, pelo menos se for uma pecinha que está em MBC, virar BC, se for uma pecinha soberba, virar MBC, talvez descer uma categoria de estado de conservação seja o suficiente. Mas assim, nesse momento eu só estou dando uma simples opinião, né? Porque é difícil fazer essa aferição de preço, né? Uma peça que seja muito mais rara, você vai continuar tendo um bom valor independente, né, dela tá ou não furada, né? Outra pergunta que temos aqui é do Gabriel Carmo. Eu moro em Campo Grande. Posso ser associado da sua associação de numismática? Bom, não tenho nenhuma associação minha, né? Mas eu sou sócio de algumas entidades aí. Então, por exemplo, a Sociedade Numismática Paranaense. Qualquer pessoa, né, pode se associar a ela. Já que existe essa questão da distância, você não vai poder estar nos eventos presencialmente, né? Então, para você que mora longe, não pode participar fisicamente, você vai ganhar, por exemplo, no caso da Sociedade Numismática Paranaense, 4 boletins no ano todo, né, que são aí revistas com diversos artigos, né, com assuntos relacionados à numismática, e 2 catálogos, né, da venda sobre oferta, a qual você pode aí participar desse evento nacional, mesmo que seja online, né, mandando aí sua lista de valores, enfim, para poder disputar na venda sobre oferta com os demais associados, mesmo estando à distância. Então, assim, qualquer pessoa pode se associar, não só a Sociedade Numismática Paranaense, como as diversas outras sociedades que a gente tem por aí. Como existem esse tipo de publicação, de boletins, catálogos, esse tipo de coisa, é sempre interessante você se associar mesmo estando longe, porque daí você também consegue aí ter um vínculo sobre notícias, pesquisas, enfim, vale a pena sim, mesmo estando longe. Bom, outra pergunta que temos aqui é do Guilherme Ribeiro. Como faço para identificar as moedas de 500 e 900 milésimos de 2.000 réis? Então pergunta sobre aquelas pecinhas aí do centenário da independência, né, de 1922, que possuem prata 500 e prata 900. Então vamos ver um esqueminha gráfico aqui para tentar ajudar a explicar e tirar essa dúvida. Então está aí a pecinha de 2.000 réis de 1922, aí, comemorativa do centenário da independência. Para a identificação então desse teor de prata, nós levamos em conta 2 aspectos. O primeiro dele, o A com traço ou sem traço. Então na legenda, na palavra República, o A final pode ter o tracinho ou não. O segundo aspecto que devemos levar em conta se trata aí da pontuação na legenda do nome de Dom Pedro I, sobretudo aí no tracinho 1, então que pode não ter ponto nem antes nem depois, ter ponto só depois ou ter ponto antes e depois. Então aí no gráfico do lado direito acima a gente vê as 2 possibilidades do A com e sem traço, e logo abaixo aí os 3 tipos de pontuação possíveis aí na legenda Dom Pedro I. Então agora só basta você cruzar esses dados, né, dessas 2 características com a tabelinha que a gente tem aí do lado esquerdo abaixo.
Entretanto, mesmo tendo essa tabelinha explicativa, ainda existe uma possibilidade na qual a gente vai continuar com essa dúvida, né, que é no caso de Dom Pedro I com ponto antes e depois do 1, né, e o A sem traço. Então aí pode ser tanto 900 quanto 500, então a dúvida ainda persiste. Mas seja como for, né, esse esqueminha aí já ajuda a elucidar aí a maior parte dos casos. Por fim, aí agradeço ao numismata Giovanni Puperi aí por ter cedido esse esqueminha aí que foi ele mesmo que fez. Por fim, a última pergunta que temos aqui é do Manuel Cunha. Estou assistindo ao seu vídeo e aproveito para lhe dizer que tenho várias moedas com um número diferentes no ângulo superior do triângulo que está localizado o pássaro, na esfinge de Tiradentes, na moeda de 5 centavos. O que você acha que pode ser? Que ele disse que não achou referência nenhuma. Bem acima da asa da pombinha, acima da asa, dentro daquele triângulo, aparece vestígios de número. Isso é o que popularmente se chama aí de data vazada. Qual que é a ideia? É um cunho transferido. Então, se tentou cunhar uma moeda sem o disco, os dois cunhos bateram um no outro e a data, né, que é a parte mais protuberante desse cunho, acabou marcando o outro lado. Então, nas próximas moedas, do outro lado, vai aparecer esse vestígio da data. Então, é um vestígio da data, isso que você está vendo acima da asa da pomba na moeda de 5 centavos. Só para ter aqui como exemplo, pode ver acima da asa da pombinha, dentro do triângulo, né, o vestígio da data de 1999. Então é comum nas moedas de 5 centavos isso aparecer. Né? Eu peguei duas aqui que eu tinha mais à mão, as duas de 99, as duas possuem aí esse traço aí da data desse cunho transferido. Então é isso, pessoal. Essas foram aí as perguntas de hoje. Se você ainda não mandou sua pergunta, deixa aqui nos comentários. Acho super legal quando eu consigo trazer exatamente o que vocês querem assistir aqui, uma vez que se vocês estão fazendo as perguntas, esse é o conteúdo de maior interesse que vocês têm. Então continue mandando, deixe sua pergunta aqui. Também, caso vocês tenham qualquer adendo, nova informação sobre tudo isso que foi falado, mandem também. Como eu sempre digo, não sou dono da verdade, às vezes vocês têm fontes de pesquisas diferentes, chegam a conclusões diferentes, então traz conhecimento para cá que eu também divulgo. Esse é o intuito do canal, né? Então também colocar a numismática sempre em debate e entender que ela é uma ciência viva, aí como todas as outras, né? E o conhecimento vai se renovando e se transformando com as novas pesquisas e as novas fontes pesquisadas. Então é isso, pessoal. Um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos e aguardem aí que todo domingo tem vídeo novo. Então, até semana que vem com um novo vídeo.